Stranger Things começou com uma história sobre amizade, monstros e nostalgia, e virou o maior fenômeno da Netflix. Agora, prestes a acabar, é hora de olhar para trás e entender o que a série realmente se tornou. E eu revi Stranger Things inteira para não ser injusto. E o mais incrível é que revendo você sente toda aquela felicidade, nostalgia, porque de fato foi uma obra muito bem executada. Só que esse mesmo universo que apresenta coisas geniais, mostra muito bem tudo que a Netflix faz de bom e de errado na sua plataforma. Então, já que amigos não mentem, deixe seu like, a sua inscrição e vem com a gente entender por que Stranger Things é uma série que mexe tanto com nossos corações. E aí galera, sejam muito bem-vindos a mais este analisador sobre Stranger Things aqui. E como eu disse, revendo, é incrível como que essa série ela é envolvente. Não é só a construção das coisas do primeiro momento que te surpreendem você. É o modo como elas foram executadas. Tirando, lógico, aquele pedaço de Eleven com a irmã na segunda temporada, alguns pedaços, bons pedaços na quarta temporada, mas daqui a pouco a gente fala melhor sobre eles. E aí, recentemente, a gente tem os 5 minutos iniciais da quinta temporada, que é legal porque a gente viu algo inédito, mas a gente viu algo que não adiciona nada de modo surpreendente pra gente. Porque a gente só viu o Will fugindo do Demogorgon, e esse Demogorgon em algum ponto pegando ele e entregando ele pro Vecna colocar um bicho estranho na barriga dele, direto da boca. E por mais que isso seja novo, não é nada assim surpreendente, mas é muito bem executado, muito bem feito, e a gente se cativa novamente com a série. Isso também vale até pros teasers e trailers que saíram, porque tirando a Sarah Connor, tirando que vai ter um destaque pra mãe e pra irmã do Mike, o que a gente viu é algo resquício das temporadas passadas, mas que mantém o tom de mistério desse, que sim, é o maior monstro que a Netflix fez desde seu lançamento, desde seu advento como plataforma de streaming. Stranger Things é esse monstro porque ela revolucionou muito o modo de se construir uma obra na cultura pop. Pegando, por exemplo, coisas que deram certo na Marvel, de referências e fragmentos de nostalgia nas pessoas, assim. Só que ela faz isso com tudo. Com questões ligadas à nostalgia dos anos 70 e 80 e até com uma abordagem mais jovem que cativa o público que tem a faixa de idade, ou tinha a faixa de idade, das crianças da época da série. E isso, quando muito bem executado, como em séries, por exemplo, é algo que dá super certo e dá muitos frutos, mas quando você não sabe muito bem onde aplicar, dá algumas aberrações, como por exemplo as trocentas marcas que querem ser descoladas e que fazem essa metodologia nas suas peças de publicidade e que acabam só soando como o tiozão do pavê que quer se enturmar com a criançada. Isso quando não são filmes muito mal executados e que tem a mesma estrutura, porque todo mundo quer ter o seu Stranger Things, independente se é filme, se é série, quer fazer essa receita dar certa pra ele, só que nenhuma receita dá tão certa quanto a receita de Stranger Things dá para a Netflix. Porque meio que ela fundou esse estilo, esse movimento. Porque é uma questão de você pegar uma estética que é aconchegante, de você pegar elementos que dão conforto para as pessoas num todo e combinar isso com outras coisas que envolvem o sensorial, como por exemplo músicas. O uso de música em Stranger Things é algo maravilhoso, as playlists no Spotify são maravilhosas também e que são músicas de velho que jovens gostam de ouvir também, porque são, vamos colocar assim, obras que, colocadas no contexto de Stranger Things, se tornaram atemporais. Mas para essa execução ter sido tão perfeita, tem alguns mecanismos que a gente pode olhar, mas um que é principal e gigantesco para a série toda é você colocar recursos escolares na história. Eu não falo tipo de ter uma história colegial, mas falo de você colocar ciência, colocar matemática, colocar história, colocar geografia para fazer tudo acontecer. Você usar a ciência já provada e já testada para fazer a sua história ter algum tipo de sentido. Quem diria, né, você colocar a ciência da forma correta ia dar sucesso. E principalmente nas cenas que o professor aparece, a gente tem muito disso. Os códigos Morse também a gente tem muito disso. Mas vou dar um exemplo aqui que não envolve só, vamos dizer assim, essa ciência do nerd. Que tem um pouco também de psicociência. Coisas que a série mostra pra você
e que são, vamos colocar assim, não ditas às claras, mas que você traz um background de fundamentos científicos já aprovados, você tem uma construção muito interessante. E eu digo isso da cena lá da quarta temporada da Eleven dentro das memórias da Max. Porque a gente tem ali a Max brincando quando criança. E aí a Eleven olha pra cima e vê a mesa de DJ da festa da Bola de Neve, que é lá do final da segunda temporada, onde os jovenzinhos ficam pombinhos. E aí, quando ela olha pra cima a partir daquela outra memória da Max, ela vai na festa onde o Vecna está e tem um conflito. As memórias da gente funcionam dessa forma, porque quando a gente traz uma lembrança pra gente de alguma coisa, a gente não é um HD que puxa a informação e traz corretamente. A gente tá vendo uma espécie de carimbo sobre carimbo. Você vê que, sei lá, um carimbo azul com um carimbo vermelho, você vê cores do azul sobre o vermelho e cores do vermelho sobre o azul. Só que se você se distrair, ou se você não ter um foco muito no azul ou no vermelho, você vai ver as coisas juntas, assim como a Eleven viu a memória de infância da Max no skate e a memória da mesa de DJ lá naquele baile. E apesar que agora, falando pra vocês com um conceito tanto quanto complexo, a série faz de uma forma fácil, porque ela traz uma linguagem fácil para você entender isso. Bem o estilo que o Chaves fez a vida inteira pra gente entender as piadas dele, o humor dele. E além desse ponto fundamental, lógico que tem os fatores de jogar no seguro, como você contar uma história muito bem feita sobre a amizade. Se você joga um terror, um mistério, um suspense em cima dessa amizade tão afetuosa, te dá um background muito interessante para você construir esse tom de terror, para você gerar medo, gerar instigação, gerar suspense e gerar intriga para você, no sentido de ficar intrigado a ver o que vai acontecer. Você realmente tem medo do Demogorgon na primeira temporada, você realmente tem muito medo do que o Devorador de Mentes vai fazer na segunda e na terceira temporada. E o Vecna, por mais que ele tenha aquela boquinha assim que fica andando desse jeito, você tem o medo do que ele vai fazer com as crianças na quarta temporada, principalmente com a Max, que você teve grande afeto por ela e que teve todo um mecanismo envolvido nessa nostalgia, nessa máquina da Netflix, para fazer você sentir afeto por esses amigos que você construiu assistindo a série. That's it, girls. Okay, here we go. E esse modo que a Netflix executou Stranger Things definiu um padrão que ela usa até hoje nas suas séries. Isso é motivo de glória e de treva pra você. Você, Netflix. A sua treva é um boleto, eu sei disso, o meu também. Porque é basicamente você testar um padrão e na próxima etapa da história você repetir o padrão multiplicando o perigo. Na primeira temporada a gente tem o medo do Demogorgon. Na segunda temporada a gente tem vários Demogorgons. Na primeira temporada você tem o domínio mental no Will. Na segunda temporada você tem o domínio mental em várias pessoas. E isso vai aumentando até chegar numa cidade toda lá na quarta temporada, praticamente. E ela editou o ritmo porque você tem uma estrutura mais ou menos assim. Na primeira temporada você faz os testes e coloca a sua identidade. Na segunda você só replica as coisas que já deram certo na primeira. Faz pequenos testes que você pode soltar a mão numa história futura, como por exemplo foi a história da Eleven com a irmã dela. E na terceira, com já 2 temporadas solidificadas, as coisas que você já fez certo de modo que todo mundo goste, você assim expande essa história e faz ela ficar maior, com mais catarse, como foi a terceira temporada, aquele final no shopping, tudo que a gente viu lá de as pessoas que a gente queria ver morrer, as criaturas que a gente queria ver morrer também morrendo, e trazendo a carga de sofrimento e angústia para aqueles amigos, mas também a redenção disso tudo no final. Só que as coisas começam a ficar um pouco complexas quando você tem uma quarta temporada, né? Por conta de que essa estrutura fez a Netflix ficar refém dela mesma, porque ela replicou e saturou isso. Muito semelhante acontece na Marvel. E aí quando ela tem que criar um negócio novo, ela acaba se perdendo algumas vezes. E aí acaba deixando algumas séries capengas, xoxas, mancas, anêmicas, assim. E perdendo potenciais interessantes, que poderiam ser um Stranger Things novo pra Netflix na questão de sucesso. Mas às vezes ela acaba olhando um Stranger Things novo no sentido de repercussão ou receita. A Netflix é uma boa plataforma de lançamento, mas talvez ela, com Stranger Things, também demonstre que ela não tem uma boa plataforma de condução. Mas a gente vai falar daqui a pouquinho dessa quarta temporada em específico. E quando eu falei ali atrás de detalhes,
você usar detalhes não só da vivência da gente do dia a dia, mas detalhes físicos também é um ponto relevante, é um ponto bem característico que Stranger Things faz muito bem. Como, por exemplo, nessa própria quarta temporada, a gente tem a Cindy, que ela tem um dentinho torto. E esse dentinho torto te ajuda a identificar toda vez que aparece ela morta ali naquele ambiente do Vecna, ali no Upside Down, que é ela que tá ali. E outro ponto relevante dessa estrutura solidificada é você ter um campo bem claro para tratar de temas difíceis, como que a gente vai ver na Max, por exemplo, ou as questões que acontecem com o Ed, mas isso a gente fala daqui a pouquinho. E isso tudo faz a gente se envolver e criar laços, porque você conhece detalhes dessas pessoas. E aí constrói verdadeiros amigos pra gente se apaixonar e entender melhor, porque uma coisa que a Netflix constrói muito bem na estrutura de Stranger Things, essa estrutura que ela desenvolveu, é personagens com histórias bem interessantes pra gente. Nancy não tá aí. Cadê ela? Não interessa, temos problemas maiores que a sua vida amorosa. Ainda tem aquele taco. Taco? Que taco? Aquele com pregos. Por quê? Eu te explico no caminho. E essa construção de amigos você consegue facilmente delimitar em vários personagens aqui. Vamos começar, por exemplo, pelo Hopper, que ele é um cara que começa totalmente vazio por conta de uma perda gigantesca que ele teve, que fez um efeito dominó na vida dele, fez ele perder outras coisas que não deveria perder ou não precisava perder. E ele se tornou um cara vazio e que, tendo todo esse entorno, se envolvendo com o coração dele, encheu a vida dele de esperança, de vontade de viver novamente, unindo ele a pessoas que talvez não unissem ele num passado, como a Joyce, que é aquele perfil que tem uma convicção, que tem uma certeza, mas que ela não talvez consegue expor essa visão, essa certeza de uma forma clara para as pessoas, que olham ela com uma visão meio louca, meio caótica, assim, bem semelhante ao Winona Ryder, por exemplo. Só que ela tem essa convicção tão solidificada que ela vai até as últimas consequências para ver aquilo dar certo, para fazer aquilo dar certo. E ela, em boa parte das vezes, consegue fazer aquilo dar certo. Assim como a Nancy também consegue, só que ela vai por um outro caminho, vamos colocar assim, mais visível para as pessoas. Ela vai pelo caminho da evidência, pelo caminho do jornalismo, pelo caminho da investigação, da curiosidade, da presença através da força de vontade de fazer aquilo. Mas, ao mesmo tempo, ela faz isso sem deixar de ser sensível, sem deixar de amar quem ela tem de amar ou quem ela quer realmente amar. E isso é muito legal porque deixa a feminilidade dela muito bonita para quem assiste, independente do espectro que a pessoa olhe ela. Ela é sensível, mas não é frágil, isso é muito importante. Que cativa muitas pessoas, como por exemplo cativou o Jonathan, que é um cara que sabe ouvir e sabe agir na hora certa e dar a palavra de conforto na hora certa. E isso fez os dois fazerem uma combinação muito interessante até a quarta temporada, que eu acho que é um erro você descaracterizar o personagem daquele, fez ele virar um maconheiro. Mas daqui a pouco a gente fala melhor sobre isso, que é um cara que consegue conviver e se envolver com todo mundo à sua volta, como caras complexos, assim como é um cara complexo o Steve, que ele começa como um merdeiro profissional a história, que cai e apanha, e ele apanha muito na série, mas que ele demonstrou aprender com o que ele apanhou. Ele cresce a partir disso. E ele vai galgando, vamos colocar assim, a sua maturidade a partir desses erros. Inclusive, ele apanhar tanto é um grande segredo de como as pessoas gostam tanto deles. E talvez ele apanhe tanto assim porque falta alguma perspicácia no sentido científico da coisa, que sobra, por exemplo, ao Dustin, que ele sabe aplicar todas as questões que a gente disse anteriormente, que a autenticidade em muitas coisas de Stranger Things, por serem coisas próximas a gente e próximas à escola da gente, mas ele faz isso saboreando tudo o que acontece à volta dele, desde aventuras até a medos e principalmente alimentos, né? O Dustin adora comer uma coisinha e compartilhar as coisinhas que ele come. Só que ele tem um perfil que agita as pessoas e isso deixa algumas pessoas ansiosas, como por exemplo a Robin, que é a representação da ansiedade do Divertidamente na tela. Ela é a crise de ansiedade exposta em um personagem. Que ela consegue ser expansiva e tímida na mesma hora. E você gosta dela porque você sente que é uma pessoa que está se esforçando, que ela tá ali fazendo uma força gigantesca para fazer o melhor que ela tem para fazer. E isso é muito valioso de você presenciar alguém fazendo, independente do lugar que seja. E ela ainda tem outra camada que é muito legal, que ela é vista como uma igual no grupo. E isso, nos tempos atuais, é mais normalizado,
mas você ter o recorte da história que é nos anos 80, ela ser vista como uma normal num grupo de jovens, é algo muito grande, é algo muito valioso. E isso vem do grupo porque já tinha um caso assim, que eles nem entendiam muito bem, no Will, que tem essa questão que foi uma piada mal jogada na primeira temporada, mas que foi bem expandida nas outras, assim. E ajuda a caracterizar muito bem o Will, que é um cara que tem sensibilidade de ver o que as outras pessoas não conseguem ver. Porque ele consegue unir o grupo através de olhar o coração de cada membro deste grupo e trazer para dentro como amigos, de acolher muito bem dentro das dores e amores dessas pessoas. E isso vai ser muito perigoso, muito provavelmente na 5ª temporada. Principalmente quando ele for tratar com o Mike, que ele é o coração do grupo, mas por ser o coração do grupo, ele acaba muitas vezes sendo errante demais e gerando antipatia demais, mas ele tem que tomar certas atitudes por ter sido colocado nesse lugar. E ele sente esse peso de ser o líder do grupo, tanto que é muito comum você ver a teimosia atrapalhar as escolhas dele. Principalmente quando relaciona a Eleven, que é o Deus Ex Machina perfeito, talvez o Deus Ex Machina mais perfeito dos últimos 10 anos na cultura pop, porque ela traz a veracidade ao absurdo na série. E ela faz isso tudo demonstrando muito claramente que ela tá sofrendo para se encaixar em alguma normalidade. Ela não achou a sua normalidade em 4 temporadas ainda para se encaixar. A normalidade dela é o absurdo, é o magnífico, é o gigantesco. Mas ela demonstra claramente estar aprendendo com tudo isso, o que é valioso demais. Assim como a gente tem o Lucas, que é um cara muito desconfiado, mas pelo fato de ser desconfiado é importante por isso abrir visões de caminhos para esse grupo seguir. E também ajuda a ele confiar muito no coração dos outros por ter essa desconfiança, assim como ele confia na Max, que eu vejo que talvez dos personagens é a melhor na construção do todo dentro de Stranger Things, porque ela tem um perfil afrontador. Isso traz leveza e tensão ao mesmo tempo, e que traz um peso para a personagem da melancolia de ser assim, e que vai escalonando até chegar nos nuances que a gente vê na 4ª temporada, que são muito relevantes, que a gente vai tratar daqui a pouquinho, mas que é vista também no Ed, na Cindy. É um lugar muito fértil você criar novos personagens, como também o Bob Sabichão, a Erika. Você tem um local onde você consegue construir muito bem muitos personagens, independente se você vai usar ele ao longo de 10 temporadas, se você vai usar ele só ao longo de 4 episódios. Você consegue cativar e viralizar, gerar memes. Tem um rapazinho lá do 3 filmes agora, entendeu? Que virou meme pra caramba no final da 3ª temporada, e que sim, também traz personagens chatos pra trama, mas talvez seja por isso que Stranger Things mexe tanto com a gente, por ser imperfeita em várias perfeições que ela construiu, ou perfeita em várias imperfeições que ela tem. E assim como você, meu amigo, você vai deixar o like, deixar a sua inscrição. A gente tá voltando novamente a fazer conteúdo aqui, mas é um conteúdo feito de coração. Assim como amigos que não mentem, a gente tem complexidades na nossa vida. E eu tento desvencilhar todas elas para entregar um conteúdo legal para vocês. Então, deixe seu like, dá trabalho, mas também dá prazer de compartilhar com vocês os conceitos que a gente traz aqui no Analisador. A demora entre a 4ª e a 5ª temporada gerou impaciência nas pessoas, não pelo fato de assistir para, nossa, eu gosto tanto dessa série, eu quero saber o final dela. Gerou uma impaciência que as pessoas querem só acabar logo com a série e passar para outra. Isso é um ponto muito relevante que a gente vai voltar no final. Esse distanciamento entre as temporadas, agora falando das anteriores, gera uma questão que você vendo tudo junto não tem, de que parece que tem coisa jogada na série. E às vezes não tem. É que, às vezes você vendo tudo junto, você vê, isso aconteceu ali atrás ou eu tô aqui na frente. Só que você tem uma distância de 2, 3 anos dessas coisas, você acaba esquecendo mesmo, é natural do ser humano. Você consome tanta coisa, você vê tanta coisa, você não vai lembrar de tudo, a menos que você seja um aficionado que assiste Stranger Things igual assiste Chaves. Mas além disso, dessa defesa, eu já faço um ataque aqui. E a maioria dos ataques que eu faço, e dessa questão principal do vídeo que eu trago para vocês, vem muito por conta dos resquícios que a 4ª temporada nos deixou. Primeiramente, a 4ª temporada tem episódios longuíssimos. A média de episódio de duração é de 90 minutos. É como se a 9ª temporada tivesse, sei lá, 12, 13 episódios. E você já faz isso numa jornada longuíssima com as pessoas. E traz escolhas bem questionáveis para contar essa 4ª temporada.
como por exemplo escantear o Jonathan, fazer ele virar um banzeiro, distante de tudo e de todos, da Nancy, que ele não demonstrava ser distante assim, e ao passo que você faz isso, você dá mais destaque ao Steve, coloca ele mais próximo da Nancy, e que não parece, apesar de ter afinidade, porque a estrutura de execução de Stranger Things é boa, não parece que foi algo que estava natural na série. Parece que foi algo que foi colocado muito provavelmente por um problema que tá nesse todo que a gente tá falando até agora, mas até o momento não foi mencionado. O binge watch, a pesquisa com quem assiste a série. Talvez muita gente que foi assistir exibição teste de Stranger Things falava, mas eu gostava da Nancy com o Steve. E isso acabou entrando na cabeça das pessoas que produzem a série, dos irmãos Duffer e tudo mais. Talvez tenha impactado nesse distanciamento. E outra coisa também, que as primeiras 3 temporadas tem lá os Duffer Brothers, mas muita direção do Shawn Levy, que é o cara que fez Deadpool Wolverine. E ele não está na 4ª temporada. E isso é subestimado pelas pessoas, mas é algo muito relevante. Não estou falando que as pessoas que executaram a 4ª foram pessoas que executaram mal. Mas talvez o modo que o Shawn Levy executa as obras dele é sempre bem mais envolvente, sempre mais cativante. E talvez se atentado mais a detalhes que não se atentaram a essa produção da 4ª temporada. Como, por exemplo, separar o grupo de uma forma tão drástica assim. Tá um na Califórnia e o outro lá em Hawkins. Apesar de ter um grupo que tá na Alaska lá, né? Mas enfim. Você distanciou demais a galera. Mas além de distanciar, você não deixou uma margem legal de crescimento dos personagens. Sim, você tem ali as séries passando entre 1 ano, entre 2 anos, entre 3 anos de uma temporada para outra, e as crianças crescendo 6 meses assim. Só que da 3ª para a 4ª, as crianças ficaram adultas praticamente. E aí com essa direção nova e esse esticamento porque o público queria mais Stranger Things, você acabou jogando coisas ali que não eram tão harmoniosas quanto nas temporadas anteriores. Por exemplo, os flashbacks da Eleven na 4ª temporada. Eles tinham uma função, que é fazer ela relembrar e entender por que ela esqueceu e no meio disso tudo jogar o Vecna. Sim, teve isso na execução, teve. Você conseguiu sentir essa presença dessas coisas? Sentiu. Mas ela foi tão amorosa e tão gigantesca, assim, no sentido de tempo, que você acabava se cansando facilmente quando acontecia isso. E soava repetitivo. E aí que entra o problema de que você tira a harmonia de uma coisa, ela não fica tão crível dentro do absurdo da série. E aí as pessoas questionam mais. E aí fica com aquela cara de apêndice de coisa jogada e que talvez não fizesse sentido com toda a história. Talvez estivesse sim no planejamento inicial, mas não conversou com a narrativa principal. E eu tô falando isso de uma série que tem tantos absurdos assim, quando você não coloca um absurdo no tom do absurdo já colocado anteriormente, você fica perdido. Mas dizendo tudo isso aqui, eu tenho que dizer que mesmo entendendo todos esses problemas, eu gosto muito da 4ª temporada também. Ela é imperfeita? Sim, ela é imperfeita. E ela teve um problema de ter esse esticamento entre uma temporada e outra que expôs a série a mais comentários negativos, porque a gente tem que entender que Stranger Things está acabando num mundo diferente do que ele começou, praticamente 10 anos de série que a gente está falando aqui. Então as pessoas que assistem cresceram, as necessidades de mercado do mundo mudaram e a ansiedade das pessoas ficou gritante também. Mas ela acerta justamente nesses pontos que talvez machuquem fora da tela para enriquecer a narrativa dentro da tela. Porque você trazer o Vecna como uma criatura que atinge muito a ansiedade e a depressão das pessoas, no momento mais vulnerável das pessoas, é algo muito relevante que quem sofre como a Max sofreu, como a Cindy sofreu na série, vai entender bem aquilo, a dor daquele personagem, vai trazer autenticidade para os sentimentos dela, sentimentos que às vezes são escanteados pelas outras pessoas. E usa isso com o chamariz do tempo, daquele relógio dando aquele sinal bem macabro e vai aumentando, e você vai a todo tempo ficando com mais ansiedade, sentindo a dor e entendendo a dor, muito também por conta de uma atuação maravilhosa da Sadie Sink, que você vê a dor dela não em algo que ela fala, mas na expressão corporal dela mais retraída, expressão do rosto, assim, de alguma pessoa que está desconfortável ali e tentando se encontrar para seguir em frente e achar algum caminho, mas que sente a dor. E além disso, traz uma complexidade de relacionamentos adolescentes que não é tão abordada, como o fato de você, assim, com um adolescente crescer em um relacionamento e não entender o momento de ser presença, o momento de dar um abraço ao invés de criticar a pessoa,
Isso é coisa de aprendizado da gente da vida, e o jovem que namora muito jovem tem que lidar com isso de um tempo talvez que não esteja tão maduro para fazer essa leitura, de saber acolher quem você ama. Isso acontece muito, principalmente com a Eleven e o Mike na quarta temporada. Mas no todo, a impressão que fica é que a quarta temporada de Stranger Things, e essa impressão que talvez fique esquisita para algumas pessoas em relação à quinta temporada, vem muito desse escopo que eu falei de você ter um tempo grande com uma coisa questionável para esperar. Porque entre a quarta e a terceira temporada você tinha expectativa do grandioso ficar ainda mais grandioso, mas seguindo aquela progressão. E aqui meio que da quarta pra quinta você vai pegar uma história que na quarta, em vez de seguir assim, ela deu algumas quebradas para construir outras coisas e por caminhos que não pareciam que ela iria. Porém, a gente tá falando de uma série que entrega coisas maravilhosas, como a cena da redenção da Max por parte do ataque do Vecna, tocando Kate Bush, que assim, tem muita série grande que não consegue entregar nem metade da grandiosidade daquela cena, e Stranger Things faz isso com uma facilidade gigantesca. É por isso que a gente se apaixona tanto e saboreia tanto a jornada da série. E eu acredito que é isso que tem que ser o maior legado do Stranger Things pra gente, de saborear essa jornada, saborear essas emoções, saborear o que a série mexe com o nosso coração. Porque Stranger Things é muito sobre isso. E se eu tenho algum recado, alguma mensagem pra deixar pra você sobre Stranger Things, se você, vou pra quinta temporada com dedos atrás, ou vou pra quinta temporada de coração aberto, vá de coração aberto. Porque amigos não mentem, esse é o maior mantra da série, e você não deveria mentir consigo mesmo sobre as impressões e reações que a série vai gerar no seu coração. Eu falo muito sobre isso também num vídeo sobre a crise do cinema, que a gente falou aqui, que é o cinema como indústria que passa por questões complexas. Mas se você quer ver outra série gigantesca em desenvolvimento, tem Ruptura, que é uma série maravilhosa na Apple TV, que tem várias nuances muito bem executadas de uma série de história bem contada. É isso, espero que tenham gostado do vídeo, curta, compartilhe, favorite, se inscreva e até o próximo Analisador.